estamos online, Alanzinho. Eu quero começar com um protesto. Tô nem aí. Nem aí. Acabei de ver o local onde eu vou fazer minha prova do Enem. O dia tava tão bom, gente. O dia tava tão bom. Eu tava tão feliz, as coisas acontecendo, dando certo. Até não carregar o site do negócio do participante tava bom, porque eu não sabia onde é que eu ia fazer, né? Até que eu descobri onde é que eu ia fazer. Vou dizer pra vocês a distância de onde eu moro pra onde eu vou fazer. Calma aí. Me dá um minutinho, tô aqui do lado, tá? Vou contar pra vocês agora, nesse momento. A distância entre onde eu moro e onde eu vou fazer a prova. Vou até botar o endereço exato pra galera falar: ah, professor, você tá exagerando, tá exagerando. Tá exagerando. Ó, a distância entre onde eu moro e o local que eu vou fazer a prova é de 63 quilômetros. A distância entre onde Alan Rodrigues mora, residência, e o local de prova, a distância entre esses dois lugares é de 63 quilômetros, gente. Se eu viajar com um carro a 63 km por hora, eu chego lá em 1 hora. Lembrando que eu tô no Rio de Janeiro e é dia de Enem. Na moral, cara, na moral. Cara, vocês também caíram muito longe da casa de vocês? Não, assim, detalhe, eu moro a 63 quilômetros de onde eu vou fazer a prova. E depois eu volto aqui pro Enem pra poder fazer o gabarito. Que é longe pra caraca também. Vocês não têm noção. Eu acho que eu vou começar a ir pro dia de prova, que é o meu dia de prova, ciência e natureza, no final de semana de humanas, que eu vou indo. Aí eu chego no dia da minha prova, uma semana depois. A galera mandando, faz o L. Cara, eu tô a 63 quilômetros. Tô ouvindo. 63 quilômetros da minha casa, moleque. Até agora tu ganhou, porque assim, tá geral reclamando. Moleque, surreal. Eu acabei de ver, eu falei, tava feliz enquanto eu não tava carregando, tá ligado? Moleque, 63 quilômetros, velho. Eu tô de cara, eu falei, eu vou no final de semana de humanas pra onde eu vou fazer a prova e fico, né? Fico lá. Caraca, meu irmão, tá ligado? Tem que fazer uns 2 dias. Quê? Eu não tenho que fazer 2 dias nada. Não, Fazer... tu tem que ir na primeira. Precisa não, pô. Precisa não? Precisa não. Só faço química, então pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Gente, meu Deus do céu, tô de cara, mano. De cara, 63 km da minha casa. Meu irmão, tá, enfim, faz o L, né? Coitado, tudo é culpa do Lula. Mas enfim, faz o L, vocês são muito escroto, cara. Faz o L aí, faz o L aí, faz o L aí, caindo longe pra cá da tua casa. Caraca, mano, meu Deus do céu, cara, mas fazer o quê, né? Ah, reação orgânica, né? Com que clima a gente começa aqui? Ah, vou falar o que eu tenho que falar pra vocês. Olha só, baixa o material aqui na descrição do vídeo, manda isso pra todo mundo que você conhece pra fazer Enem, e que se você tá a 10 km do local da tua prova, fique feliz que eu estou a 63, tá? Fica à vontade. Cara, vocês são muito escroto, cara. Vocês são muito escroto. Bora, vamos começar a aula logo. Ah, pô, cara, vambora. Ih, por que eu tô aqui? Tá aí, tá vendo? Eu me perdi completamente. Volta aqui, Renan, desculpa. Nem li a questão, pô, pra mim ia dar... Reação orgânica. Vocês pediram essa parada, então vou dar essa aula desse negócio aí. Ah, vambora. Caraca, meu Deus do céu. Olha só, gente. Não acredito, cara. I don't believe. Vambora. A gente vai conversar aqui sobre reações orgânicas. A gente sabe que reações orgânicas é uma parada, mano, que é muito ampla. A gente sabe disso. A gente passou mais de um mês aqui falando de reações orgânicas, concorda? Então...
a preparação dessa lista que eu coloquei para vocês, eu tomei como base o seguinte. Para essa semana em específico, eu optei por não colocar a questão do Enem. Ai, professor, mas eu vou fazer a prova do Enem. Gente, questão do Enem não vai cair de novo, cara. Então a ideia é, vamos tentar buscar questões que são parecidas com a do Enem, mas que não são do Enem e que podem aparecer no Enem. Então esse foi meu intuito. Por isso que os vestibulares que eu coloquei aqui não foram Enem. O Enem, vestibular Enem, questões Enem, eu vou fazer, né, na semana de véspera. Né? Então vamos seguir assim, galera, porque eu dei alguns, eu coloquei aqui algumas possibilidades de reações orgânicas que não foram ao acaso, tá? Não foram ao acaso. Então vamos começar. Essa minha primeira questão daqui, eu não vou começar fazendo ela, tá? Eu vou primeiro pro quadro, depois eu volto para ler essa questão. Combinado? Vem comigo aqui, meus amores. Olha só. Ó, pra gente resolver essa primeira questão, a temática dela é reação de oxidação, tá? Especificamente, reação de oxidação não diretamente de álcool, mas de álcool também. Eu conversei com vocês, quando a gente teve aula de reações orgânicas, que eu disse, cara, pô, reação de oxidação de álcool já apareceu no Enem PPL, mas não apareceu no Enem tradicional. Então eu acredito real que essa reação ela pode aparecer em algum momento e quem sabe esse ano não aparece. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, gente. Reação de oxidação de álcool. Olha só, quando a gente fala sobre oxidação de álcool, a gente tem três possibilidades. Vamos embora. Letra A. Na letra A, a gente vai ter oxidação de álcool, chamado de álcool primário. Quando eu pego um álcool primário, ele vira o que nesse processo de oxidação? Quando a gente oxida um álcool primário, o que ocorre? Vamos lá que eu quero lembrar com vocês como é que funciona essa reação. Vem comigo. Olha só. Aqui a gente vai ter o seguinte. Para que o álcool seja primário, eu preciso que ligado ao carbono da hidroxila, eu tenha um carbono primário. Então, o álcool ele é declarado um álcool primário quando a hidroxila está presa num carbono primário. Tipo isso daqui, ó. O etanol, ele é um álcool primário. O carbono da hidroxila só está ligado a um outro carbono. Isso é um álcool primário. Quando a gente oxida esse cara, o que acontece? A gente coloca um agente oxidante, representado por esse oxigênio entre colchetes. Poderia escrever o nome do agente oxidante, a fórmula do agente oxidante, tanto faz, tá, gente? Permanganato de potássio, dicromato de potássio, enfim, o próprio oxigênio. E aí a gente vai ter o seguinte, o objetivo do agente oxidante é jogar o oxigênio para os hidrogênios do carbono da hidroxila. Quando isso acontece, a gente tem um intermediário, que eu vou escrever aqui embaixo para vocês, que acaba produzindo para a gente uma situação que eu já contei para vocês em aula, que é a situação da gente ter duas hidroxilas no mesmo carbono. Quando eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono, a gente tem aqui, ó, a possibilidade de ter perda de água e essa ligação ela cai para cá. Quando isso acontece, a gente vai ter um CH3, a gente vai ter um C, essa ligação veio para cá, então vai ser um C dupla O, e aqui embaixo eu tenho um H. Então, a oxidação de um álcool primário o transforma em aldeído. Só que, como o aldeído ele ainda apresenta hidrogênio no carbono do oxigênio, essa reação ela pode continuar. E quando a gente continua a oxidação de um aldeído, a gente vai dar origem, esse oxigênio ele vem para cá, e a gente chega na função orgânica ácido carboxílico.
E aqui, ó, a gente vai ter isso daqui sendo produzido. Aqui é um OH. Então, a gente vai ter um ácido carboxílico. Olha só, gente. Para a prova que vai acontecer, né, para vocês, né, no próximo mês, conhecer essa sequência eu acho muito prudente. Álcool primário vira aldeído, o aldeído vira ácido carboxílico. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Inclusive, a questão vai tratar sobre isso. Mas calma que daqui a pouco eu falo com vocês. Letra B. Na letra B, eu quero falar com vocês de álcool secundário. Vamos embora. Se a gente tiver um álcool secundário, a oxidação de um álcool secundário gera o quê? Vamos nessa. Para que o álcool ele seja secundário, ele precisa que a hidroxila esteja presa em um carbono secundário. Então, por exemplo, esse cara que aqui está, ele é um álcool secundário. Ou seja, o carbono da hidroxila está preso a 2 outros carbonos. Então, a gente consegue oxidar esse cara, obviamente, acrescentando um agente oxidante. E esse agente oxidante, ele joga oxigênio no hidrogênio do carbono da hidroxila. A mesma coisa que aconteceu aqui. O oxigênio entra no hidrogênio do carbono da hidroxila. Quando isso ocorre, o que a gente vai ter? Bom, se isso acontecer, a gente vai ter CH3, CH3. Agora, ó, lá em cima a gente vai ter um OH que já existia. E agora aqui embaixo a gente vai ter também um OH, tá vendo? 2 hidroxilas no mesmo carbono. O que acontece? A gente vai ter uma perda de água. Vai sair a água, tá vendo? E aí, essa ligação, ela vem pra cá. Quando a gente continuar aqui, a gente vai ter o seguinte. CH3, C. Aqui a gente vai ter um dupla O e um CH3. E aí, a gente sai de um álcool secundário e chega em uma cetona. E observa uma coisa. Como no carbono do oxigênio, diferente de quando é um aldeído, a gente não tem mais hidrogênio, a reação de oxidação chega na cetona e para. Como assim? A gente não tem uma continuidade nessa reação de adição, nessa reação de oxidação. Por quê? Porque não tem mais hidrogênio no carbono reativo. Então o álcool secundário gera cetona e acabou. Agora, vem comigo. E se o álcool for terciário? Letra B. Letra B não, desculpa, letra C. E se o álcool for terciário? Olha só, se eu tiver um álcool terciário, na oxidação ele produz o quê? Bom, se a gente pegar um álcool terciário, isso indica pra gente que a hidroxila ela está presa em um carbono terciário. Por exemplo, esse carbono do meio aqui, ó. Se você for gerar uma reação de oxidação, o que acontece? Coloquei o agente oxidante. O que vai acontecer? Tua resposta é nada. Por que nada? Porque no carbono da hidroxila não tem hidrogênio. Então, para que eu tenha uma reação de oxidação do álcool, o carbono da hidroxila tem que ter hidrogênio. O carbono da hidroxila tem que ter hidrogênio. Se ali não acontece, eu vou dizer para vocês que a oxidação de álcool terciário não ocorre. Tá bom? Por que essa reação que vai ser contada, por que essa reação daqui é importante e ela vai ser contada pra gente de forma semelhante no texto? Porque, cara, essa sequência reacional ou essas sequências reacionais, elas são de suma relevância para vocês. Agora que a gente olha para isso, a gente tem uma informação interessante. Guarda uma coisa no teu coração. Aldeído pode sofrer oxidação a ácido carboxílico. Cetona, não. Onde eu quero chegar com vocês? Aldeídos e cetonas podem ser isômeros de função. Por exemplo, se eu tiver uma cetona com 3 carbonos e um aldeído com 3 carbonos, desde que as cadeias sejam iguais, a gente vai ter 2 substâncias isoméricas. Se eu tirar esse C dupla O do meio e colocar na ponta, vira um aldeído. Sacou?
Só que, como é que eu diferencio, então, esses dois isômeros? Como é que eu diferencio uma acetona de um aldeído? A diferenciação ela pode ser dada por meio de oxidação. Se eu tiver num ambiente, por exemplo, C3H6O e for uma acetona, se eu jogar um meio oxidante, nada acontece porque ela não oxida. Só que se eu tiver um C3H6O e jogar um meio oxidante e a reação acontecer, quer dizer que ele é um aldeído. Por quê? Porque aldeído pode ser oxidado até ácido carboxílico. Tá, onde eu quero chegar com vocês? Vem comigo pro texto. Olha só. Bom, olha para essa questão daqui. Ela é uma questão que fala sobre um tipo de reagente específico, que é o reativo de Tollens, ou reagente Tollens. E ela trata do seguinte, vem comigo, olha só. Em um experimento para identificação de compostos orgânicos, foi empregado o chamado reagente de Tollens, uma solução aquosa de hidróxido de diamim-prata. Tá aqui, ó, hidróxido de diamim-prata, em que a prata encontra-se no estado de oxidação mais 1. Então a gente usa prata com carga mais 1 derivado do hidróxido de diamim-prata. Em um tubo de ensaio, esse reagente foi misturado com um composto orgânico oxigenado, desconhecido. O tubo foi aquecido e, como resultado, observou-se a formação de um espelho de prata. Famosíssima essa reação. Depois, coloca no Google aí, ó, reação com espelho de prata. Vai em Google Imagens, vocês vão ver qual é o teste positivo para essa reação. No tubo que a gente faz a reação, a gente forma literalmente um espelho de prata. O vidro do tubo ele fica todo espelhado com prata depositada e aí a prata com carga zero, tá vendo? Beleza? Show! Maravilha! Então, em um tubo de ensaio, esse reagente foi misturado com um composto orgânico oxigenado e o tubo foi aquecido. Como resultado, observou-se a formação do espelho de prata metálico nas suas paredes internas. A reação química ocorrida está representada pelo esquema a seguir. Observa uma coisa. Você está vendo aqui que a prata zero, a prata mais, está virando prata com carga zero? Ou seja, a prata está sofrendo o processo de redução. Está diminuindo o NOx da prata. Se ela está diminuindo o NOx, se ela está reduzindo, alguém tem que oxidar. Então esse composto orgânico, ele sofreu oxidação e produziu para a gente um ácido carboxílico. Quem é que por oxidação gera ácido carboxílico? As cetonas, e desculpa, os aldeídos, não é isso? Acabei de mostrar para vocês. E aí, olha só a questão aqui. Nesse experimento, o composto orgânico oxigenado que reagiu, ele apresenta qual grupo funcional? Ué, o grupo funcional que eu tenho para que a gente consiga produzir esse ácido carboxílico é um grupo de aldeído. Esse aldeído foi oxidado até ácido carboxílico, que é a nossa resposta. E o teste positivo é dado justamente apresentando a formação do espelho de prata, que é a prata com carga zero. Tudo bem? Então, nessa primeira questão, a nossa resposta ficou na letra B. Não é uma questão complexa, mas, cara, sem conhecer todo o passo a passo das reações de oxidação, de verdade, eu acho que vocês não sentiriam dificuldade para fazer. Agora, o Matheus tinha perguntado se essa questão ela era considerada fácil, médio, difícil. É difícil a gente, como professor, dizer se ela é fácil, médio, difícil. Ai, professor, mas você é professor. Uma coisa é eu falar sobre a minha percepção. Outra coisa é dizer sobre a média do Brasil em relação a essa questão. O que vai definir para vocês a dificuldade de uma questão é sobre o que a média do Brasil vai acabar fazendo, acertando ou errando. Então, em algumas vezes, eu já julguei uma questão como difícil, e aí no Enem vinha como mais ou menos média por ali, porque teve mais acertos, e o contrário também já aconteceu. Então é muito delicado para a gente falar sobre isso, tá? Eu colocaria, se o nível da questão fosse de 0 a 10, eu colocaria essa questão no nível 8, tá? Então seria de mediana para difícil, porque muita gente não sabe reação orgânica, tem muita gente que nem no ensino médio vê isso. Tá bom, gente? Beleza? Bom, vamos seguir nossa vida aqui? Ah, tira um print aqui, desculpa, foi mal, Renan. Ó, tira um print aqui. Ó, essa sequência racional, gente, eu tenho muita fé que vai cair alguma vez, e que seja esse ano. Tudo bem? Beleza? Depois não diz que eu não falei, tá? Ó, vambora. Deixa eu apagar aqui o quadro para vocês, pra gente poder fazer a nossa próxima questão. Muito bem. Ó, cara, pra mim, sendo muito sincero, cara, essa questão não é do Enem, mas ela, cara, poderia ser, cair exatamente assim no Enem, cara. Sem brincadeira.
Papo reto, tá, gente? Então, por isso que eu selecionei essas questões de outros vestibulares, para que a gente não fique maceteado com questões que provavelmente vocês já fizeram antes. Tá bom? Vambora. Olha só. Ó, bom, a questão aqui, ela vai tratar do seguinte. Bom, tem um texto grandão e aí a gente pode seguir nossa vida aqui. Vambora. Ó, os profármacos são agentes terapêuticos inativos que, no organismo vivo, são transformados em um ou mais metabólitos ativos. Os profármacos têm aplicabilidade no desenvolvimento de AINEs, com menor dano no trato GI, por meio de mascaramento do grupo ácido carboxílico. No planejamento estrutural de um profármaco do diclofenaco, na verdade, a função química ácido carboxílico presente no diclofenaco foi transformada em uma lactama que, mediante reação química ou enzimática, como se reação enzimática não fosse uma reação química, poderia novamente liberar a função ácido carboxílico. Caraca, professor, não entendi nada. Calma, ele tinha um reagente, esse reagente gerou esse produto, tá? É isso que ele mostrou pra gente. Como essa reação aconteceu? Você tá vendo aqui, ó, você tá vendo que eu tinha esse grupo funcional, que é o C-ON, que é um grupo funcional de amida, e ele tá virando isso daqui, ó, ou seja, tá virando um ácido carboxílico e uma amina, tá vendo? Beleza? Segue a vida. Uma lactama é uma amida cíclica que pode sofrer biotransformação através de uma reação de quê? Calma, gente, olha só. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, como é que eu posso pegar esse cara e transformar nesse cara daqui? Calma para a gente poder entender um pouco melhor. Isso daqui é uma lactama. Isso aqui é uma lactama. Precisa saber disso? Não. Você consegue visualmente saber que o anel aromático não sofreu alteração. Esse anel aromático com 2 cloros também não sofreu alteração. A alteração, ela está nesse grupo funcional que está virando isso daqui. Bom, vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Ó, eu não vou desenhar, galera, essa molécula toda porque eu acho que não tem necessidade. Eu vou desenhar somente o sítio ativo, que é onde me interessa. Bom, vem comigo aqui para você pegar a ideia. Ó, questão 2. Eu vou desenhar só a parte da molécula que me interessa. E a parte da molécula que me interessa, ela tem esse formato daqui, ó. Deixa eu ver lá de novo, Renan, rapidinho. Tá. Pode deixar rapidinho, só para eu montar essa molécula aqui. Beleza, beleza, beleza. Aí aqui tem um dupla O. Aí vai ter um N. Tem uma cadeia que segue para cá. E aqui a gente fecha a molécula. Beleza, pode olhar para mim. Ó, só desenhei o que me interessa, só o pedacinho que vai sofrer transformação. O que está acontecendo nessa transformação? Esse cara, ele está produzindo isso daqui como produto, ó. Ele está gerando isso daqui como produto. Foi exatamente isso daqui que foi mostrado na nossa reação. O que você consegue perceber? Você consegue notar que daqui para cá, o que está ocorrendo? A gente está gerando uma quebra dessa ligação, porque essa cadeia fechada ela está abrindo. Agora, nesse dupla O, está vindo essa hidroxila. Agora, observa uma outra coisa. Nesse nitrogênio, está aparecendo um hidrogênio. Então, o que você consegue perceber aqui? O que está entrando nessa molécula é um HOH. Opa, nessa molécula, a gente está jogando o OH para cá e o H para cá, ó. Olha lá. O que a gente está fazendo aqui? A gente está quebrando uma amida com a água. Quebra de uma amida com a água, a gente chama de hidrólise.
é uma quebra utilizando a água. Tudo bem? Perfeito? Gente, ácido carboxílico mais amina forma amida mais água. Amida mais água volta a formar ácido carboxílico e amina. Tudo bem, povo? Show? Então a gente consegue olhar para as opções e perceber que a nossa resposta correta vai ser, ó, gabarito letra C de casa. Aquilo ali é uma hidrólise, né? Uma reação de hidrólise de uma amida. Então o gabarito fica na letra C de casa. Vamos botar aqui letra C. E aí a gente fecha essa nossa questão de número 2. Tudo bem? Boa tarde, professor. Pode dizer, professor, que álcool terciário não oxida? Posso. Foi essa conclusão que eu cheguei. Ele não oxida, pelo menos, né, com agentes oxidantes tradicionais. Ele pode sofrer combustão, que é um tipo de oxidação, né? Um éter pode virar um ácido carboxílico? Não das reações que eu conheço, pelo menos. Tá bom? Não das reações que eu conheço. Beleza? Vambora, vamos seguir nossa vida. Olha só. Próxima questão da Unicristos. E aí vamos tentar entender aqui um pouquinho. Fala um pouquinho sobre Markovnikov, anti-Markovnikov. Vamos conversar sobre essa questão? Só que antes de mais nada, deixa eu botar o número 3 aqui no quadro. Olha só. Número 3. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando a gente fala sobre reações de adição, a gente tem um tipo de regra que às vezes aparece pra gente que vale a pena vocês conhecerem. Que vai ser essa regra daqui, ó. Regra de Markovnikov. O que essa regra diz pra gente? Essa regra diz pra gente que quando eu faço uma reação de adição, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Como assim? Se eu chego para vocês e coloco como reagente isso daqui, ó. Ó, botei como reagente isso daqui. Aí eu vou botar esse cara na presença, por exemplo, de HBr. Bom, o que a regra de Markovnikov diz pra gente? A regra de Markovnikov diz pra gente que quando a gente quebrar a ligação π e a ligação HBr, o hidrogênio, olhando para a dupla, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o bromo vai para o outro. Essa é a regra de Markovnikov. Ele diz que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla. Só que aí o que acontece? Quando eu faço isso, a gente vai ter como produto CH3. Aqui eu não mexi em nada. Agora, esse bromo ele vem para esse carbono. E aqui, que era um CH2, entrou o hidrogênio, virou CH3. Olha lá. Só que o que acontece? Existe uma regra conhecida como regra anti-Markovnikov. O que essa regra indica pra gente? Essa regra, se ela é anti-Markovnikov, é o contrário, é claro. Mas para que essa regra aconteça, eu preciso de um meio reacional em específico. O meio reacional que segue a regra anti-Markovnikov, que é o meio tradicional que a gente fala em aula, é utilizando o HBr em presença de um peróxido. Se eu tenho o HBr na presença de um peróxido, o hidrogênio passa a entrar no carbono menos hidrogenado e o bromo entra no outro. Quando isso ocorre, a gente vai ter CH3, que é esse cara daqui. Agora esse carbono vai pegar o hidrogênio, porque o hidrogênio foi para o carbono menos hidrogenado. Aqui vai ser o CH3. E agora o bromo veio para a ponta, então aqui vai ser CH2 e o bromo entrando aqui. Essas duas regras são regras em reação de adição e que elas têm a sua relevância, a sua importância. E a questão ela vai tratar exatamente sobre isso com vocês, tá?
Como assim? Vem comigo, meus amores. Olha só. O que essa questão ela trata com a gente? Vamos ler o texto primeiro? Ó, olha aqui. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Atenção. Isso aqui, ó, formação de um peróxido, H2O2, peróxido, né, de hidrogênio, né, H2O2. Vamos ler o texto. Nos hidrocarbonetos insaturados, que contém a dupla ou a tripla, como em alcenos e alcinos, a reação orgânica característica é a adição eletrofílica. Quando os reagentes eletrofílicos apresentam hidrogênio ácido, a citada reação eletrofílica obedece à regra de Markov-Nikov. Entretanto, a hidroboração / oxidação de alcenos é uma reação de adição que corresponde a uma hidratação, adição de água. Mas ocorre o efeito anti-Markov-Nikov. Em outras palavras, na hidroboração-oxidação, o hidrogênio ácido se adiciona ao carbono menos hidrogenado. Olha aí, anti-Markov-Nikov. Beleza? Menos hidrogenado da ligação dupla. A hidroboração / oxidação pode ser esquematizada da seguinte forma. Então ele botou aqui pra gente o nosso composto com a ligação π, e aí ele foi lá e fez a hidratação, que foi o que a questão falou. A hidratação entrou H num carbono, OH no outro. Só que nesse meio reacional, a gente tem algo acontecendo contrário à regra de Markov-Nikov. Então, o hidrogênio da água, ele acaba entrando no carbono menos hidrogenado e não no mais hidrogenado. E aí, a questão fala o seguinte pra gente. A partir das informações expostas, afirma-se que o produto da hidroboração / oxidação do composto metil-but2-eno é o quê? Calma, vamos lá. Metil-but2-eno. Deixa eu botar aqui para vocês pegarem a ideia. Bom, quem é o metil-but2-eno? Bom, but2-eno, a gente vai ter isso daqui, ó, CH3. Ó, aqui a gente vai ter uma ligação dupla. Aqui a gente vai ter um CH. E aqui a gente vai ter um CH3. Metil, vou prender o metil aqui, ó, CH3. Tá? Esse cara é o metil-but2-eno. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma reação de hidratação, então ele vai fazer uma adição com a água, e isso daqui, pelo que ele contou pra gente, vai dar origem a uma reação de adição anti-Markov-Nikov. Com a reação anti-Markov-Nikov, com o meio reacional que ele colocou pra gente, tá? Foi a hidroboração. Foi a hidroboração que ele deu o nome, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Foi ah lá, isso mesmo, ó. Hidroboração-oxidação, tá? Então vou botar aqui, ó. Hidroboração, oxidação. O que vai acontecer? Bom, a gente vai ter que fazer uma regra anti-Markov-Nikov. Então, como é que a gente faz isso? Ó, eu pego a água, vou separar a água em H e OH, certo? Vou quebrar a ligação π, Agora, a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Só que agora eu quero a anti-Markov-Nikov. Então eu quero que o hidrogênio vá para o carbono menos hidrogenado. Enquanto isso, o OH, ele vai para o outro carbono. Tudo bem? Então o produto dessa reação vai ser um CH3, C, aqui eu tenho um CH3. Nota que o hidrogênio ele veio para cá, então aqui vai ser um CH, a ligação vai ser simples. Aqui vai ser um CH, aqui entrou um OH. E aqui a gente vai ter um CH3. Beleza? Tá, mas quem é esse cara? Esse cara tem um metil
1, 2, 3, 4 carbonos, but. Agora só tem ligação simples butan. No carbono 2, você tem a hidroxila, 2-ol. Mas esse metil, se a gente for fazer a contagem, ele fica desse jeito. Então ele está no carbono 3, então vai ser um 3-metil, butan 2-ol. Esse é o produto gerado, tá? 3-metil, butan 2-ol. Vamos lá para a gente poder olhar para as opções. Ó, a gente consegue perceber nas opções 3-metil, butan 2-ol. Letra E é o nosso gabarito, tá, gente? Então, letra E é o nosso gabarito da nossa questão de número 3. Perfeito? Tá feito? Resolvido? Maravilha? Tira um print aqui. Tira um printzão. Um printzão desse quadro. Pararam, pararam. Ó, o Ixor, acho que é assim que fala. Ele botou assim: Markovnikov é aquela regra de que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado? Sim, sim, pois é. É a regra que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. A Nívia colocou: professor, explica a regra de Markovnikov de novo? Ó, o que a regra de Markovnikov diz pra gente? Ela diz que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, da dupla. Então eu vou ter um composto, onde esse composto vai ter hidrogênio mais alguma coisa, ele vai ter hidrogênio mais alguma coisa, ele vai ter hidrogênio mais alguma coisa. Tá? Esse é o princípio, é tipo um HX, hidrogênio mais alguma coisa. O que a regra de Markovnikov diz pra gente? Diz que o hidrogênio, ele vai pro carbono que tem mais hidrogênio da dupla. Então aqui eu tenho C e aqui eu tenho CH2, o hidrogênio ele vai pro carbono que tem mais hidrogênio, que é o CH2. E o bromo vai pro outro, né, pro oposto, tá? Só que existe a regra anti-Markovnikov, onde isso aqui é invertido. O hidrogênio, ele deixa de entrar no mais hidrogenado e passa o hidrogênio a entrar no mais hidrogenado. E o hidrogênio passa a entrar no menos hidrogenado. E é claro que o bromo entra no outro. E a questão contou sobre uma situação de regra anti-Markovnikov que pode acontecer em um cenário específico. Eu posso seguir a anti-Markovnikov quando eu faço uma reação de hidratação. Isso gera, né, isso ocorre por uma hidrobromação / oxidação ali daquele processo. Então aqui, o hidrogênio, ele acabou entrando no carbono menos hidrogenado, que é esse carbono daqui. E a hidroxila entrou no outro, tá? Então entre o CH e o C, o hidrogênio entrou no C, carbono menos hidrogenado, seguindo a regra anti-Markovnikov. Tudo bem, povo? Beleza? Show de bola? Por que não poderia ir no CH3? Então, não pode ir no CH3 porque não tem mais espaço no CH3, né? Não tem mais espaço no CH3. Lembra que o carbono só faz 4 ligações, né? Então não dá para colocar mais nada aqui, já está com as 4 ligações feitas. Então, a reação de adição acontece na dupla. Então eu tenho que adicionar no carbono mais hidrogenado da dupla. Tá? É o carbono, reação de adição. A reação de adição acontece na dupla. Beleza? Foi que foi? Show? Galera, vem comigo aqui. Deixa eu falar algumas coisinhas para vocês que, né, são relevantes. Eu queria pedir para vocês... Tô lendo aqui as coisas que eu tenho que falar. Professor, você não decorou as coisas que eu tenho que falar? Não, não decorei não. Olha só, queria fazer um convite para você. Ai, cara. Ó, essa semana é uma semana que a gente inicia o nosso processo, né, de pré-ENEM, não é isso? Nessa semana a gente está fazendo essas aulas que vocês sugeriram os temas, né? Então vocês me pediram a aula de reações orgânicas e aqui a gente fez, e eu peguei algumas reações orgânicas, tem outras reações para vocês, eu sempre deixo um pouco de reação a mais. E vocês podem fazer à vontade, né? Então, pô, fiquem à vontade para poder resolver essas questões. E é o seguinte, galera, então manda essa aula, né, essa sequência de aulas que está acontecendo para vocês, para as pessoas que vão fazer ENEM. Eu acho que vale a pena, né, cara? A gente está entregando muita aula aqui para vocês, eu acho que de fato pode valer muito a pena. E convidar também, no final de semana, sem ser esse o próximo, no final de semana que antecede o primeiro dia de prova do ENEM, a gente vai ter, né, o dia da nossa reta final, né? A gente vai ter, primeiro, uma semana inteira de aula de véspera, onde a gente vai ter a cada semana, a cada dia da semana, uma matéria em específico.
Na outra semana, vai ter essa semana de véspera, que também vai ter uma matéria em cada dia específico. Por exemplo, Química é quarta-feira, sem ser da semana que vem da outra, né? Aí vai ser na quarta-feira. Quarta-feira vocês vão ter aula só de Química. Na quinta-feira vai ser só de Matemática. Na terça-feira vai ser só de Biologia. Então, para vocês poderem ficar destinado só aquilo ali durante aquela semana. E nos finais de semana equivalentes, no dia anterior à prova do Enem, vocês vão ter a aula de véspera, né? O aulão de véspera que a gente sempre faz aqui todo ano e que é sempre um evento muito bom. Sempre dá para dar aquelas dicas finais para poder vocês irem tranquilos para essa viagem para a prova do Enem. Que, meu Deus do céu, gente, eu não vou superar isso. Pior que eu vou ter 2 semanas para remoer esse local de prova. Mas enfim, tá tudo bem. Gente, é isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos, né, semana que vem não, que semana de humanas, né? Mas na outra semana a gente tá junto. Grande beijo no coração e fui. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps